Portanto, a forma de saudar de Jesus com a paz não foi para usar entre os irmãos da igreja. É tudo o contrário do que a religião ensinou. A saudação cristã, uma muleta religiosa ou uma bênção? O mais prevalecente no meio cristão evangélico é a saudação paz do Senhor. Em outras igrejas se usa dizer apenas a paz. Em muitas outras, graça e paz. E ainda em algumas, Deus te abençoe. São saudações tradicionais do âmbito cristão evangélico. Tudo é bênção, mas ainda poderá ser mais bênção quando façamos nossa saudação com base bíblica e conhecimento da palavra de Deus e a importância da saudação correta e que seja realmente contextual. Por que digo contextual? Porque a saudação cristã, pelo menos no começo da igreja, teve um processo de transformação. Foi mudando. Mas nunca deveremos aceitar mudar para pior. Sempre podemos mudar voltando ao princípio, que é o mais maravilhoso. Voltar ao princípio. E creio que a primeira forma de saudar os irmãos entre si é muito mais relevante e importante que a saudação que Jesus ensinou para os discípulos. Curioso, mas pensa um momento comigo. Por quê? Porque acabei de dizer que a saudação primogênea da igreja é mais importante que a saudação que Jesus ensinou. Já vou explicar. Eu quero somente fazer um segundo de silêncio para que você, que conhece a palavra de Deus, pense nos textos e na parte da Bíblia onde está ou poderia estar a base para a minha argumentação. Antigamente, a paz no Tanakh, falo assim para que ninguém se ofenda, porque os judeus não aceitam que chamemos de Antigo Testamento, mas me refiro a esta parte da Bíblia que nós chamamos Antigo Testamento, mas agora vou dizer Tanakh. A paz no Tanakh dependia de que quem fosse ou viesse entre ambos lados houvesse um presente material para abrir o jogo da paz. As pessoas que eram enviadas pelos reis para visitar outros governos, outros impérios, outros territórios, eles deviam levar algum presente para entregar à pessoa antes de assegurar-se de ter paz e de que o encontro seria de paz. Portanto, eles primeiro entregavam um presente e depois perguntavam: é um encontro de paz? Por que você vem a mim em paz e para a paz?
sempre havia algumas perguntas desse tipo, com um presente material de por meio. Em outras palavras, a paz requeria algum investimento material da pessoa que estava em dúvida que o outro pudesse estar vindo a ela com paz e para a paz. Então sempre havia um preço que pagar para que haja paz. Quando veio o Messias, ele nunca, sendo judeu, nunca usou o sistema do Tanakh. Nunca. Ele inovou e falou: minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. E toda religião é parte do mundo. Assim que ele estava falando de uma maneira muito sutil, que ele discordava com a paz que custasse o preço de algum bem material, algum dinheiro, para que ela aparecesse. Então ele sutilmente disse: minha paz não é como a paz que o mundo dá. E falou da sua paz que estava dando aos discípulos. A paz de Cristo que ele deu aos discípulos também nos deu a nós. De tal maneira que o apóstolo Paulo, em uma determinada ocasião, disse que havia uma paz nele como um árbitro de futebol que toca aquele som típico do árbitro. Ele disse que essa paz estava como um árbitro dentro dele para dizer quando devia pôr o pé em cima da bola e não deixar corrê-la. Vocês me entendem? Eu não entendo muito de futebol, mas creio estar sendo bastante claro. A paz é um árbitro dentro da vida do cristão. Desde que Cristo disse: minha paz vos dou, ele nos deu sua paz. E desde então temos um árbitro dentro de nós. A igreja primitiva teve uma forma de saudar, que não usou a palavra paz. Não usou. Mas era uma igreja que estava de um lado em guerra e do outro lado em paz. E já vamos ver por quê. Jesus Cristo, além de dar a paz para seus discípulos, ele ensinou a saudar as pessoas com a paz do Senhor. Mas não era uma frase paz do Senhor ou paz de Deus, senão que era simplesmente paz. Paz. Paz seja convosco. Mas esse ensinamento de Jesus não era para saudar aos irmãos da igreja, aos codiscípulos, aos parceiros do discipulado, os companheiros da equipe de Jesus. Não. Era uma paz para saudar ao mundo. No entanto, a religião que impôs o costume de dizer paz do Senhor e outras formas sempre relacionadas com a paz, essa religião, quando você diz paz do Senhor ou simplesmente paz, deve ser dirigida a palavra a um irmão em Cristo. Não se admite na religião que criou essa tradição, não se admite que o irmão, o crente, saúde dessa maneira aquele que não é cristão. E quando eles duvidam que tal pessoa
não ande certo no caminho de Deus como eles entendem, então eles até chegam a perguntar: paz do Senhor ou não tem paz? É uma aberração, porque Jesus ensinou a saudar com a paz aos que não têm paz, provavelmente, ou massivamente, não teriam paz. Porque disse ele que quando a pessoa recebesse bem a eles, aos discípulos, recém demonstrariam estar recebendo a paz. E que se não recebessem bem aos discípulos, significaria que eles estavam rechazando a paz de Cristo. Portanto, a forma de saudar de Jesus com a paz não foi para usar entre os irmãos da igreja. É tudo o contrário do que a religião ensinou, senão para saudar aqueles que não têm paz, para que possamos deixar a paz que vai no nosso coração, na casa, na família, na vida dos que não têm a Cristo no coração. É completamente o contrário. A igreja, no entanto, ela simplesmente viveu a paz. Ela não usou a palavra paz na saudação. Ela simplesmente viveu a paz. Em plena guerra, quando o imperador impunha que todo o mundo devia dizer que César é o Senhor, a igreja se rebelou e disse: neste ponto não podemos obedecer ao rei. Neste ponto vamos ser rebeldes. Fazemos uma rebelião civil agora de todo o povo de Deus contra este governo, porque o César, o imperador, não é o Senhor. O Senhor é Jesus Cristo. E começaram a se saudar dessa maneira: Jesus Cristo é o Senhor. De tal maneira que o apóstolo Paulo, quando ainda não era apóstolo e era Saulo, e era empregado do governo, do império, para caçar, por dizer de uma maneira mais dramática e real, aos cristãos para matá-los, ele andava perseguindo os cristãos em silêncio e passava pelos crentes tentando ouvir se alguém estava dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E quando ele ouvia alguém cochichar para outro e dizer Jesus Cristo é o Senhor, ele pegava essa pessoa, ou arrastava e levava para entregar à polícia de então. Isso mostra a história da igreja claramente. Portanto, é muito certo que a saudação cristã primitiva era saudar Jesus Cristo é o Senhor. E quando num lugar de conglomerado de gente havia alguns cristãos, eles acostumavam, segundo a história, ir dizendo em voz baixa: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Senhor, devagar, em voz muito baixa, e olhando para as pessoas, até que encontravam um crente que respondia, dizia amém, Jesus Cristo é o Senhor. Então aí havia um abraço, porque realmente se encontravam os irmãos, os discípulos de Cristo, os súditos do único e verdadeiro Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a história da saudação cristã na Bíblia. No Novo Testamento, diferente do Antigo. No Novo Testamento, você não precisa entregar um bem material e pagar um preço para ter paz, nem para dar a paz que está em você a outro que não tem paz, porque você recebeu de graça e você tem que dar de graça, porque a paz de Deus realmente domina e sobrepuja todo entendimento, diz a palavra de Deus. Que possamos, neste final dos tempos,
recuperar essa paz. E que não nos envergonhemos de dizer Jesus Cristo é o Senhor. Alguém botou como slogan de sua igreja, e muitos usam essa expressão. No entanto, não tem paz, porque o que tem paz não vive de slogan, como aquele outro, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. São slogan, valiosos por certo, talvez muito certo e coerente com a vida das pessoas. Mas se nós vivermos, é o que Jesus ensinou e mostrou com atos, e também a igreja mostrou com atos, e está registrado no livro de Atos da igreja. Quando Cristo e a igreja têm paz, não precisa slogan, só precisa ser coerente e viver em paz consigo, com Deus e com o próximo, até mesmo com os inimigos de Deus. Por quê? Porque Cristo reconciliou a todos com Deus, até mesmo os inimigos de Deus. Estão todos juridicamente reconciliados com Deus pelo ato de Cristo na cruz. Portanto, nossa paz é uma coisa segura, certa e eterna. Quem tiver essa paz não precisa slogan, precisa viver essa paz consigo mesmo, com Deus, com os irmãos na igreja e com os demais. Mas se a tua paz divide a igreja entre direita e esquerda da política, então você não tem paz de Deus e precisa de Jesus Cristo.